tarde a todos. Nós vamos dar continuidade hoje na biografia, na história do nosso grande reformador, o cisne alemão, Martinho Lutero. Na semana passada nós havíamos, havíamos falado que Martinho Lutero, no ano de 1516, recebe um catálogo de relíquias da Igreja Romana, e esse catálogo, juntamente com aquilo que ele já tinha visto na sua visita a Roma, mas vamos dizer assim, esse catálogo que ele recebe foi o estupim para que ele escrevesse as suas 95 teses. E dentro desses questionamentos que Lutero fazia em relação à Igreja Romana, dizia a questão das relíquias, né? Que as pessoas ficavam naquela euforia, naquele desespero por causa de ossos de santos, pedaço da cruz de Cristo, o leite da Virgem Maria, e por aí vai. Eram coisas extremamente, eram aberrações que as pessoas daquela época, naquele contexto, acreditavam, não tinham um senso crítico, né? Então, assim, ele também via que os papas tinham uma vida, muitos deles tinham uma vida promíscua e tinham filhos ilegítimos, né? E esses filhos muitas vezes se tornavam cardeais, né? Uma maneira de querer consertar um pouco o erro. Às vezes eram crianças ainda e já se tornavam cardeais. Ele via também a questão da debilidade moral e doutrinária da igreja, o culto aos santos e aos objetos, como nós falamos, e a questão das indulgências também, né? E a questão do purgatório, que uma vez eu li num livro que era o autor do livro chamava o purgatório a galinha de ovos de ouro da igreja, né? Porque foi através desse artifício que a igreja conseguia, de uma certa forma, a gente poderia até dizer que explorava as pessoas, né? Mas foram as relíquias, né? Essas coisas que as pessoas idolatravam, ossos de santos, crânio, e foi isso que motivou ele a escrever as suas 95 teses. E a gente precisa entender que a gente está falando de um contexto de peste negra que havia visitado a cidade de Wittenberg nessa época, e os padres, aqueles homens que deveriam dar assistência para aquelas pessoas, fugiam, né, deixando as pessoas ali sozinhas, sem um auxílio espiritual. Mas Lutero se recusou a fazer isso, né? E ele continuou ali naquela cidade. E assim, as indulgências, no ano de 1517, dia 31 de outubro de 1517, por fim, Martinho Lutero, depois de todas essas questões que ele havia trabalhado, ele fixa as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. O que era esse ato? Muitos acham que era um ato de rebeldia, mas não. Era uma prática comum naquela época, onde, quando se fixava alguma coisa na catedral, era convocando as pessoas para um debate, não no sentido de guerra, mas no sentido de discutir aquelas ideias, né? E quando a gente fala de reforma protestante, que aqui a gente pode se dizer que aqui foi onde se deu o marco, né, da reforma protestante, foi no dia 31 de outubro do ano de 1517, quando ele fixou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. E a gente precisa entender como o objetivo dele era chamar a
aquelas pessoas envolvidas para um debate, ele não tinha por objetivo rachar a igreja. A grande responsável pela reforma protestante foi a própria Igreja Católica, em função das suas práticas naquele período, né? E é engraçado que a gente precisa entender que alguns fatores contribuíram para que a reforma protestante, logo, porque rapidamente, em menos de um mês, as pessoas pegavam, tiraram cópias das teses que Martinho Lutero fixou na porta da igreja, e rapidamente aquelas ideias se espalharam por toda a Europa. E rapidamente essas ideias chegaram até Roma, né? E é engraçado que isso em função da invenção da imprensa de Gutenberg, né? Que foi, vamos dizer assim, a grande aliada da reforma protestante foi a invenção da imprensa. E quando a gente fala dessas teses, são 95 teses, e logo abaixo do vídeo eu vou colocar um link onde mostrando essas 95 teses. Eu queria dar destaque para 4 delas. A tese de número 27 dizia assim: pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. E a 28 diz assim: certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. A 54 diz assim: ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela. Olha só, talvez você consiga fazer uma associação para muita coisa daquilo que a gente vê ainda hoje, né? E a 82 diz assim: por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e a extrema necessidade das almas? Imagine isso quando chegou nos ouvidos do Papa. Isso foi um barulho, né? E ele foi chamado em 1518 para ir a Roma, para que ele fosse se retratar, né? E ele era muito certo que o Papa não deixaria ele voltar dali. Mas, por providência divina, ele conseguiu fugir e ele volta para Wittenberg, né? E nesse inteirinho o Papa exige a sua excomunhão. E Lutero, em forma de protesto, vai fora da cidade de Wittenberg e queima aquela bula que o Papa expediu a respeito da sua excomunhão. E o vigário, e ele escreveu assim para o vigário geral, a respeito desse episódio de queimar a bula: no momento de queimar a bula, estava tremendo e orando, mas agora eu estou satisfeito de ter praticado este ato enérgico. Então, esse era o sentimento que pairava sobre ele. E no ano um pouquinho mais para frente, na Dieta de Worms, eu não me recordo o ano agora, Carlos V, que era o imperador, pediu, né? Ele queria que Lutero fosse até essa dieta a fim de responder às acusações que pairavam sobre ele, não no sentido dele se retratar, dele tirar aquilo que ele havia escrito, as suas ideias, né? das teses e tal, mas no sentido dele poder se explicar, né? E o imperador Carlos V convoca essa dieta, que era como se fosse uma assembleia.
E os amigos dele não queriam que ele fosse, né? Muitos, olha, o que fizeram com John Hus vão fazer com você, né? Porque esse imperador Carlos V havia dado a ele o salvo-conduto, que era a garantia que nada de mal ia acontecer a ele, assim como Hus, né? Então os amigos fizeram lembrar daquilo que havia acontecido com Hus também, que tinha o salvo-conduto, e na hora que o caldo engrossou lá, o imperador também amarelou lá e ele acabou sendo morto numa fogueira, né? Então, os amigos de Lutero haviam alertado ele nesse sentido. Mas, contrariando a todos, ele foi. E olha, ele disse assim, abre aspas, ainda que haja em Worms tantos demônios quantas sejam as telhas dos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei. E a caminho de Worms, quando ele avistou as torres da igreja de Worms, ele se levantou da carroça e começou a cantar o seu famoso hino, Castelo Forte. Esse hino foi escrito por Lutero, e é um hino que até hoje fala bastante com a gente, né? E ele, ali em Worms, ele ficou ali. No dia seguinte, ele foi levado diante do imperador, né? E junto do imperador estavam o delegado do Papa, alguns eleitores do Império, 25 duques, 8 margraves, que eram chefes militares, né? 30 cardeais e bispos, 7 embaixadores, príncipes, condes e barões, né? Então ele estava diante da nata da sociedade ali, não só da sociedade, mas da igreja. E antes de se apresentar diante dessa dieta, dessa assembleia, ele passou a noite em oração. E na sua oração, ele dizia assim, abre aspas, ó meu Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois, somente tu podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que tenho eu com os grandes da terra, é a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus, fiel. Somente em ti confio, ó Deus, Deus meu. Vem, estou pronto a dar como um cordeiro a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheia de demônios, e se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. E quando essa foi a oração, e naquele momento ele está naquela assembleia, o mensageiro do Papa, o núncio do Papa, exige que Lutero se retratasse, ou seja, que ele retirasse aquilo que ele havia escrito contra a igreja, contra o Papa. E essas foram as palavras de Lutero ao responder ao núncio do Papa. Abre aspas. Se não me refutardes pelo testemunho das Escrituras, ou por argumentos, desde que não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros, a minha consciência tem que ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo e nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. E com essas palavras, assim, ele sela praticamente a reforma protestante, sela definitivamente o seu vínculo com a igreja romana, e os papistas não conseguiram fazer, né, com que também o imperador
retirasse o salvo-conduto, porque nessa hora a igreja emitiu um edito de excomunhão, né? De Lutero com a igreja. Agora ele era um herege, e qualquer pessoa que o acolhesse, qualquer pessoa que o recebesse, qualquer ajuda que alguém desse a Lutero passava a ser um criminoso também, né? E nisso, ele na volta para Wittenberg, sua cidade, ele era uma pessoa, um procurado, ele é sequestrado num bosque a caminho da cidade de Wittenberg. Né? Isso foi estratégia do príncipe da Saxônia, né, que o sequestrou ali, vamos dizer, entre aspas, e o levou para um castelo, para o castelo de Wartburgo, é isso, né? Wartburgo. E ali ele permanece disfarçado e assume o pseudônimo de Cavaleiro Jorge, né? E ali ele continuou produzindo as suas literaturas, e em 3 meses ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Né? Olha só, em 3 meses ele traduziu. Ele era um erudito, tanto em hebraico como em grego, e ele traduziu dos originais, né? Do original para o alemão. Né? E naquela época o idioma alemão tinha vários dialetos, né? Eram fragmentos da língua, e essa tradução do Novo Testamento de Lutero fez com que a língua também alemã fosse unificada. Ele teve uma participação muito importante também em questões também de ensino público e tal. E o nosso reformador continua a sua vida, e ele acaba deixando o hábito e casa-se com Catarina von Bora, que era uma ex-freira também, e teve 6 filhos, né? E ele dizia assim, e ele tinha uma frase muito interessante, né? Que ele passou a ser perseguido pelo Papa, né? E ele era um herege, então existia uma perseguição grande, e ele sempre dizia: se eu morrer na cama, será uma vergonha para o Papa, né? E Deus, a providência divina, permitiu, né, que ele morresse de uma maneira, de morte natural, não fosse queimado como herege, enquanto ele, no dia 18 de fevereiro de 1546, enquanto na sua cidade natal, Esslingen, enquanto ele sofria de um ataque do coração. E as suas últimas palavras foram as seguintes, abre aspas: vou render o espírito. Então louvou a Deus em alta voz: ó meu Pai Celeste, meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem creio e a quem preguei e confessei. Amei e louvei. Ó meu Deus, meu querido Senhor Jesus Cristo, encomendo-te a minha pobre alma. Ó meu Pai Celeste, em breve tenho que deixar este corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo, e que ninguém pode me arrebatar das tuas mãos. Então, depois de recitar João 3,16 3 vezes, repetiu as palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pois tu me resgataste, Deus fiel. Assim fechou os olhos e adormeceu. E assim termina a carreira aqui nessa terra do nosso grande reformador, que deixou um grande legado, um grande aprendizado para nós hoje, que o mais importante é a palavra de Deus. Ninguém está acima das Escrituras, somente as Escrituras. Homem nenhum, instituição nenhuma está acima das Escrituras, e são as Escrituras que devem prevalecer sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de pensar. Então, meu amado irmão,
que a gente possa, de uma certa forma, refletir a respeito da vida desses homens que tanto influenciaram a humanidade, a maneira de pensar, a maneira de agir, que tiveram coragem de se opor com aquilo que está errado, aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Irmãos, esteja certo de uma coisa: ninguém, palavra de homem nenhum, pode estar acima das escrituras sagradas. Então, nós vemos que muito dessas práticas que foram questionadas, que foram a causa da reforma protestante, ainda, algumas delas continuam em vigor na própria igreja romana, e algumas práticas ou fragmentos dessas práticas ainda permanecem na igreja evangélica atual. E nós temos que ser porta-vozes da verdade e nos opor, não a pessoas, não fazer guerra, mas nos opor a ideias que são contrárias à palavra de Deus. E que Deus nos ajude nessa tarefa de pregar o Evangelho, somente o Evangelho. Deus te abençoe e até semana que vem.